tarde. Eu agradeço a Deus neste momento por eu estar aqui com vocês e vou contar um pouco, da minha história. Eu falei que ia fazer uma gravação e nessa gravação ia falar um pouco de mim, a pessoa, a minha trajetória de vida. Quando eu gravei o Salmo 121, eu falei, vou fazer uma gravação falando um pouco da minha trajetória de vida. E aí eu resolvi gravar. Eu trabalhava numa empresa chamada Votorantim. Nessa empresa eu sofri um acidente. 10/9/1985. Neste acidente eu vim perder todo essa pele profunda, ficou só os ossos aqui, minhas mãos também. Ficou só os ossos. Estava trabalhando, está aqui um pouquinho melado. E aí o que acontece? Eu passei 3 anos e 5 meses internado num hospital aqui chamado Cirurgia. 3 anos e 5 meses. Fiz várias cirurgias de recuperação do meu braço. Tinha uma equipe médica que começou a trabalhar na minha cirurgia. O primeiro médico que me atendeu, eu briguei com ele, porque ele fez algumas coisas que eu não gostei. Eu briguei. Aí fui expulso do hospital. Situação muito difícil, eu passei uns 8 meses, situação muito difícil. E quando eu vim melhorar, eu tive essa discussão com o médico. Não gostei do que ele fez. Aí ele me expulsou. E eu fui para outro médico, tive que entrar meia-noite num plantão dessa médica. Uma médica muito boa, me tratou muito bem. E eu passei 2 anos e pouco mais com ela, fazendo cirurgias. E eu fiz 5 cirurgias muito difíceis. Uma cirurgia mesmo que ela fez, ela disse assim, ela me chamava de Agostinho. Agostinho, eu vou fazer uma cirurgia, mas eu não garanto sua vida. Eu estava muito fraquinho, tinha perdido 29 quilos e algumas coisas. E nessa cirurgia foi a cirurgia mais conceituada que eu tive. A cirurgia mais rápida, a cirurgia mais bem feita. E ela fez sozinha, ela e a anestesista e tal. E eu passei, era uma cirurgia para 8 horas, em 4 horas foi feita a cirurgia. E era uma cirurgia muito difícil. E nessa cirurgia, quando eu saí do hospital, eu estava em coma, eu entrei num túnel escuro, fiquei 8 dias em coma, nessa cirurgia. E nesse coma que eu entrei, eu desci num lugar muito escuro e fui afunilando assim, eu só via estrela. Fui afunilando e eu fiquei como quem grudado por aqui, né? Meus braços abertos, assim. E numa sexta-feira, 3 horas da tarde, eu me acordei. Me acordei me batendo, aquela coisa toda. Isso já fazia quase 3 anos que eu estava no hospital. 3 anos. Eu passei 3 anos e 5 meses. E depois dessa cirurgia eu vim me recuperar. Depois desse coma eu tive vários comas. Ninguém dava nada por mim. Minha empresa me colocou lá como indigente. Foi um acidente de trabalho, um acidente causado. Eu vim perder 95% desse olho. Hoje eu vejo mais algumas coisinhas que eu estou fazendo um tratamento, faz um tempão que eu estou fazendo um tratamento, e eu estou recuperando as células que ficou morta no meu olho. E daí, quando eu saí do coma, eu vi uma luz muito grande na minha frente. Aquele farol grande, eu me acordei atordoado e fiquei um tempo conversando com uma pessoa, e essas pessoas chegou até a mim naquele momento, naquela angústia, e perguntou, mas quem você está conversando? Eu digo, mas uma senhora, eu quero essa senhora. E a senhora não estava no lugar. Não vi ninguém aí conversando com você, você tá no hospital. Isso as enfermeiras, a chefe do setor estava falando isso para mim. Você está no hospital. Você está aqui no seu apartamento e você vai ficar bom. Tá bom. E uma enfermeira, depois que teve essa discussão, que eu saí, que eles saíram, depois veio uma enfermeira que gostava muito de mim, essa enfermeira chama Miriam, era um anjo de Deus, um anjo de Deus. Uma menina chamada Miriam, que ainda hoje é viva, eu creio, e um enfermeiro chamado Antônio.
Foi umas pessoas maravilhosas na minha vida. 15 anos depois eu procurei essas pessoas e nós chorou muito. Porque ele me ajudou muito, tanto Miriam como Antônio. Então eu passei 3 anos nesse hospital. E 5 meses. 5 meses já foi mais fácil. E nessa cirurgia, que eu saí do coma, essa sexta-feira, umas 3 horas da tarde, depois dessa discussão que eu tive com as enfermeiras e a chefe, eles ali tentando me acalmar, eu tive, uma enfermeira veio até a mim e disse, essa enfermeira Miriam veio até a mim e disse, Carlos, tinha um cheiro de rosa muito grande no seu apartamento. E essa pessoa disse, foi Nossa Senhora que te visitou. Quando eu fui fazer essa cirurgia, eu entrei em um coma uns 3 dias antes, num curativo, e recebi essa mensagem, olha, não é sua hora, você não vai agora, você tem muita coisa que vai acontecer com você, e você vai ficar bom, vai passar uma situação difícil. Aí contou toda a história, que se eu contar aqui vai ficar muito longo, prosa, que depois eu gravo um vídeo. Falou que aquela pessoa que eu morava comigo não era minha, eu tinha que passar pelaquilo, tal, e eu vim me recuperar. Recuperei, fiz essa cirurgia, muito difícil, passei 8 dias em coma, meu braço perdeu toda essa carne que foi tirada, ficou pouca, tem um estampinho aqui que eu não quis fazer mais cirurgia, que eu não aguentava. Tenho marca nas pernas onde tirou a pele para colocar. E daí eu fiquei 3 anos e 5 meses, fiquei bom, só que o braço ficou assim. Eu fui fazer fisioterapia num lugar chamado Acoto, no Santo Antônio, num bairro chamado Santo Antônio, aqui em Aracaju. Hoje é uma faculdade nesse local. Eu passei mais 1 ano e 3 meses fazendo fisioterapia. E aí eu comecei a fazer atletismo, comecei a jogar bola e fazer um montão de coisa e fui muito prejudicado através das pessoas que estavam me acompanhando, a pessoa de assistente social da empresa me prejudicou muito, me deixou assim numa situação muito difícil. Porque me colocaram no hospital como indigente, 3 anos depois, 3 anos e 5 meses depois que eu fui ver a documentação. Ainda hoje não me aposentei, não recebi indenização sobre esta parte. Briguei muito na justiça e está lá para o Supremo em Brasília. Eu não recebi nenhuma indenização. Então minha vida deparou muito com esse acidente. Parei de estudar, fiquei até hoje sem assinar carteira. Até hoje desse acidente, nem sou aposentado e nem assinei a carteira mais em empresa nenhuma, porque as empresas não aceitavam. Hoje eu tenho eu vou dizer minha idade, 58 anos, e me viro nos 30 para sobreviver. E depois disso, desses 3 anos e 5 meses internado, mais 1 ano e 3 meses de fisioterapia, aí já estava na rua, já jogava bola, já fazia atletismo, já fazia tudo. Eu fiquei 1 ano e 3 meses, depois voltei para a empresa mandou embora e eu não recebi indenização pelos tempos de serviço, não pelo acidente de trabalho. E daí, minha vida parou nesse tempo, depois desse acidente da Votorantim. E eu hoje tenho uma luta muito grande e sobrevivo pelas graças e honras do Senhor na minha vida. Recentemente eu tive, no começo da Covid, eu tive Covid, não foi assim uma coisa difícil, foi mais ou menos. Agora, há 1 ano atrás eu tive a Covid, que Covid foi essa que quase eu vou. Passei 18 dias em coma praticamente, não saía para lugar nenhum, morrendo, não morri porque Deus não quis. Teve algumas coisas no período que eu estava em
com a Covid e eu tive que orar muito, né? Orar muito a situação que eu passei. E a Covid me deixou assim, com mais força, com mais fé, com mais desejo de viver, porque eu passei momentos difíceis. 18 dias, 40 graus de febre, fui para o hospital não aceitou, que estava cheio demais, pessoas lá no hospital. E eu vim me recuperar, fiquei sem sequela, fiz um tratamento muito grande, tomei muito própolis para melhorar minhas células do meu neurônio, as células do meu corpo, tomei muito própolis de abelha. Então, também há 6 anos atrás, eu trabalhando para uma pessoa, foi deputado estadual, e eu caí de uma certa altura, quebrei um pé e 2 costelas, e também sofri muito sobre esta parte. Então minha vida, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Tenho um histórico de vida muito bom, sou muito feliz por estar aqui contando essa história, do acidente da Votorantim, do acidente que eu quebrei meu pé esquerdo, o calcanhar veio para frente e foi coisa séria. E também tive 2 infartos, né? Tive 2 infartos e quase passei por um momento difícil nesses 2 infartos, mas graças a Deus não fiquei com sequela. 2 infartos eu já tive. E me cuido, né? Primeiramente Deus, me cuido. Depois eu vou contar a história do infarto, como é que foi. O que foi que aconteceu com a minha pessoa nesses 2 infartos. Primeiro, foi uma coisa assim muito difícil que eu não esperava escapar. Mas Deus foi muito bom. Aconteceu, vou deixar aqui entre parentes, mas aconteceu uma coisa assim muito interessante no infarto. Eu cheguei no hospital sozinho, eu passei mal aqui na minha casa, no estúdio fotográfico que eu tinha, e levei a ex-esposa em casa, vou ali, e as pernas pesando 200 quilos, e fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, os médicos, quando viu minha situação, ficou uma loucura lá no hospital, todo mundo tentando me socorrer, e eu perguntando aos médicos o que era que estava acontecendo. Que eles só olhavam para mim e ficavam com um olhar de assombrado. E quando eu perguntei ao médico que estava me cuidando, eu disse: o que está acontecendo que vocês não falam para mim? Ele disse: cara, seu coração está parado. Como é que você está aqui, ainda de pé, conversando? Seu coração está parado. E me levaram lá para um local e me reanimaram o meu coração. E eu falando, eu normal, caminhando, só transpirava muito e eu não sentia meu coração bater. Justamente isso. Um médico falou que eu estava com o coração parado. E eu fiquei uns dias no hospital, né? Fiz cateterismo, depois no segundo infarto que eu tive, aí eu fui para o São Lucas, lá eu fiz um cateterismo. Aí já foi uma coisa que eu paguei tudo, foi tudo particular, né? No segundo infarto que eu tive. Então, minha vida se resume, depois eu vou contar sobre esses 2 infartos, vou fazer vou deixar aqui só uma parte, né, falando sobre minha vida, e coloquei um pouco o infarto. E depois eu vou marcar outra gravação, né, falando da minha vida. Então, tem outras coisas, pessoal, para me falar. Essa é a história da minha vida. E vou falar, assim, também sobre meu processo, o processo que eu fiz pela empresa, com a empresa, a Votorantim, para ver se conseguia alguma coisa, algum êxito. E infelizmente a empresa é muito rica e não me pagou, me ofereceu dinheiro, eu não aceitei. Eu vou fazer uma gravação falando sobre esta parte também, que foi muito injusto, né? Foi muito injusto esse problema meu, um acidente de trabalho, e eu não ter direito a nada, não me aposentar, e fiquei esse tempo todo sem assinar carteira. E depois que eu saí de lá da empresa, não assinei mais a carteira. Então é assim um pouco da minha história, né? História de vida, e agradeço muito a Deus, e só Deus mesmo na minha vida, e o auxílio, né, de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, que eu vi algumas vezes a meu lado e falando para mim
o que ia acontecer. E tudo que foi falo, aquela senhora falou para mim, aconteceu na minha vida. E está acontecendo ainda, né? Está acontecendo. Então, é esse meu momento, eu agradeço a Deus por esse momento e peço a vocês que dá um joinha, se inscreve no canal, que tem muitas coisas para passar para vocês e eu vou agradecer muito a vocês que se inscreveram no canal e dá aquele joinha. Eu estou começando agora, não estou com gravação ainda muito legal, vou comprar algumas coisas lá no futuro e eu pretendo sim. E pretendo voltar ao trabalho de fotografia, né, que eu sou fotógrafo profissional, eu vou voltar novamente a fazer um trabalho de fotografia que eu já fotografo há 34 anos. Um beijo, um abraço, Deus abençoe a todos que puderem passar. Se inscreva no canal, dá esse joinha e eu fico muito feliz por isso. Me ajuda, escreve lá no canal, ok? Um abraço, Deus abençoe.